Hoje eu vou bater um papo aqui com a doutora Mariana Por Deus, e muito obrigado por estar conversando comigo, doutora. E eu lembrei logo de você quando eu assisti aquela entrevista do Bolsonaro com o Léo Dias, que ele falou que colocou um chip, que ele está se sentindo como um garoto de 40 anos, que ele tem 69 anos, e ainda se gabou, né? Falando que se ele tivesse, outras atividades, ele não precisaria nem tomar. Mas como ele é casado há muito tempo, não sei o quê, ele toma e está sentindo como uma pessoa de 40 anos. Eu queria saber se isso traz risco para a saúde ou não, o porquê não usar o Tadalafila, ou usar, né? Também tem a coisa do infarto fulminante, quando se usa esse tipo de remédio, que tem algumas pessoas que não podem. E eu lembrei de você, que eu tenho certeza que você tem a capacidade de explicar isso para a gente. Fala para nós aí. Obrigada, Zé, pela confiança, né, em estar me referindo como sua indicação de confiança para o assunto. Bom, realmente os implantes hormonais, eles não existem nada de novos, né? Desde 1940 a gente já usa os implantes hormonais. Isso é ofertado para as mulheres de menopausa, por exemplo, pelo sistema de saúde britânico, né? A rede pública deles de saúde lá da Inglaterra. Então, assim, é uma via de administração fantástica que oferece o máximo de eficiência com o mínimo de riscos de colaterais. Quando o paciente ele quer ter o máximo de aproveitamento com o mínimo de colaterais possíveis, é o implante que ele deve escolher. Essa via é a via mais segura, né? E, de fato, com a entrevista do Bolsonaro para o Léo Dias, esse assunto bombou na internet, principalmente quando o assunto é reposição de testosterona em homens. Os implantes são pequenos comprimidos, vamos dizer assim, que nós colocamos embaixo da pele e eles ficam ali liberando essas substâncias por 6 meses, né? E existe uma estabilidade da liberação hormonal, o que confere segurança, porque o grande problema dos hormônios é quando eles fazem pique, e o implante não faz pique. O implante é uma liberação constante, prolongada. Daí a segurança da saúde cardiovascular, da próstata para o homem, quando a gente usa os implantes, né? Então, claro, tem que avaliar. Tem tadalafila também no implante, que você falou aí, né? Tem testosterona, existem vários ativos e substâncias que podem ser utilizadas, e é só passando por uma consulta com um médico capacitado, depois de um check-up hormonal completo, para poder estar fazendo aí a indicação do implante hormonal ou não para cada paciente. Mas pode colocar nesse implante o Tadalafila já, ou esse implante põe a testosterona e o Tadalafila toma quando vai usar? Pode colocar junto. Nós temos várias substâncias que podem ser usadas no implante. Tadalafila é uma delas. Então, se eu quero colocar testosterona já com tadalafila para melhorar o desejo sexual, já junto com tratando o problema de ereção, que seria o papel da tadalafila, eu posso fazer isso no mesmo momento. E aí fica por 6 meses funcionando? 6 meses funcionando. Que O paciente só maravilha! tem que se preocupar 2 vezes no ano, Zé. E me fala uma coisa, e mesmo com a idade lá de 69 anos, essa coisa de sentir uma pessoa de 40 anos, isso é real mesmo? É real. É real na verdade, é justamente isso que o paciente busca todos os dias no consultório. O que eu vejo é que, na verdade, tanto o emagrecimento quanto a reposição hormonal, isso são caminhos, isso são formas de se entregar saúde, que é o objetivo final. O paciente ele não sabe o que ele precisa, ele sabe que ele não está igual era antes e que ele quer ficar melhor, que ele quer viver bem, que ele quer se sentir disposto e com energia como ele tinha aos 40 anos. Mas veja bem, a natureza é perfeita, né? Certo. Ela te dá aquilo que você precisa naquela idade que você tem, para nada mais do que você fazer a continuação da raça humana, que é, né, você dar continuidade. Quando a pessoa já está com um corpo de 69 anos e você põe um produto para que ela se sinta, né, como 40 anos, esse corpo fisicamente acompanha isso ou não? Não vai ter problemas? Depende. Existe um momento que a gente chama de padrão ouro, né? O gold standard de iniciar a reposição hormonal. Essa reposição hormonal ela tem que ser iniciada o mais precoce possível. Quando o paciente ele já tem uma certa idade, quando o paciente já tem alguma lesão endotelial, alguma placa de gordura, já tem uma hipertrofia de próstata, aí a gente tem que estratificar o risco. Porque, de fato, introduzir os hormônios num ambiente que não está preparado, um paciente inflamado, com maus hábitos, com certeza não é uma boa ideia. Então, é por isso que a gente tem que fazer os exames, estratificar o risco para saber
se existe realmente o benefício de se iniciar ou se os malefícios superam os benefícios. E qual idade que você recomenda, então, que a pessoa esteja nesse padrão ouro aí? Zé, dos 40 anos em diante, a gente já tem que começar a repor. Para os homens, tá? As mulheres até um pouco mais cedo. As mulheres envelhecem antes que os homens. E quando que virou a chave? Você falou que os implantes existem há muito tempo, mas não se ouvia falar que os homens poderiam usar. Quando que virou essa chave e os homens começaram a usar? Na verdade, os primeiros pellets, até o Testopel, né, que é o dos Estados Unidos, que é vendido na farmácia normal, como qualquer farmácia nossa aqui do Brasil, os primeiros estudos foram com implantes masculinos. Depois, isso foi extrapolado para a população feminina. Então, na verdade, isso foi surgido com o intuito de tratar a andropausa e os sinais do envelhecimento masculino. Agora, os homens, eles têm passado, eu vejo cada vez mais aqui no consultório, que eles têm se cuidado mais. Porque os homens, eles são um pouco mais relapsos no cuidado da saúde, né? Não faz exame, ou às vezes nem sabe que... Acha que é da idade, que é natural, né? E acontecendo esse tipo de coisa. Mas agora eles têm se cuidado mais e têm procurado mais informações sobre esse assunto. Doutora Mariana, fisiologicamente, se a pessoa está bem, e ela não fez reposição normal, ela está com mais de 60 anos, mas ela tem uma saúde boa, ela está com suas vitaminas tudo ok, ela está tudo bem, entendeu? E ela pode funcionar normalmente também, não necessariamente ela precisa ter esses aditivos aí. Zé, veja bem. Uma coisa é funcionar normalmente. Ah, não, eu consigo ter relação sexual normal, consigo ter ereção normal, eu não tenho nenhum sintoma da deficiência desse hormônio. Mas às vezes o paciente ele se encontra numa fase que a gente chama de pré-clínica, onde ele ainda não tem os sintomas. Mas como esses hormônios já estão baixos, a testosterona, por exemplo, ela é protetora do nosso sistema cardiovascular. Porque o hormônio não pode ser nem muito e nem pouco. Tem que ser a medida exata. Então, quando você começa a ter deficiência de produção, mesmo que você ainda não tenha alterações clínicas disso, você já tem prejuízo de saúde e de longevidade. Ah, tá. Então, às vezes, a pessoa não está sentindo sintomas agora, mas ao longo do tempo, né, vai acabar acontecendo. A conta vai chegar. A conta vai chegar. Mas daí já vai estar velhinho também, tudo bem. Ô Zé, hoje em dia a gente quer viver 150 anos e a gente tem ferramenta para isso. Mas vamos dizer assim, uma pessoa de 90 anos, 95 anos, com os hormônios ok, ele tem relações sexuais? Tem capacidade de ter uma vida sexual ativa se esses hormônios estiverem bem, se as vitaminas, os nutrientes estiverem não só normais, como otimizados, e se o status inflamatório desse paciente também estiver controlado. Isso é muito difícil, tá? Porque à medida como nós vamos envelhecendo, a inflamação ela vai aumentando. Mas é perfeitamente possível com essa medicina da longevidade que nós temos hoje. É brincadeira. Então o cara pode ser pai com 90 anos, já pensou? Vai ser pai, avô e bisavô, tudo junto. Pai, ele não vai conseguir ser. Porque a função testicular de espermatogênese, que é a produção do espermatozoide, ela já não vai estar funcionando mais. Ah, ela tem um tempo de validade? Igual a mulher. Olha que interessante. Qual que é a idade do homem? Nunca tinha ouvido falar disso. Não, não é uma data pré-fixada, né? Tem homens, a gente tem relatos aí que homens que foram pais aos 70 anos, né? Pacientes Sim. que entram na andropausa muito tarde, assim como mulheres também, né? Que engravidam super tarde. Mas por volta dos 40, 50 anos, as mulheres aos 40 anos, os homens aos 50, 60 anos, eles já começam a ter uma queda bem importante na espermatogênese. Quer dizer, então, que ele pode ter ereção, ele pode ter ejaculação, ele pode ter tudo, mas os espermatozoides não são férteis, é isso? Não são produzidos mais. Eles não, eram nem produzido espermogramas. mais. Não estão Olha produzidos só. mais. Brincadeira, hein? Doutora, para terminar nosso bate-papo, você tem esses implantes lá? Você já botou numa pessoa dessa idade também, de 69, 70 anos, não? Com certeza, Zé. Mesmo? Sim, como já lá dentro da casa nós trabalhamos com longevidade, é o que eu disse, emagrecer, hoje em dia a gente fala muito de Mounjaro,
reposição hormonal, falando de implantes, né, que é a melhor via de se fazer reposição hormonal, seja no homem ou na mulher, isso são tudo métodos, maneiras, meios, caminhos de se entregar saúde e longevidade. Então, com certeza, a gente trabalha com isso todos os dias, eu posto sempre no Instagram também, e isso a gente tem vamos dizer assim, pronta entrega, né? Quando o paciente ele chega, ele passa por uma consulta, é feito todos os exames e ele precisa fazer a reposição, ele encontra esse tratamento lá dentro da clínica. E o homem já perdeu a vergonha de falar, eu vim aqui para dar aqui uma reativada aqui, dar um start. Zé, você sabe por quê? Porque eu sou a pessoa que consigo ajudar ele. Então ele já chega e fala, doutora, me ajuda aqui, tá acontecendo isso, isso e isso, eu preciso de ajuda. Olha só que legal, aonde nós chegamos, né? No Sim. passado, a pessoa entrava em depressão, se matava, né? Sei lá, virava um auê, né? E faltou só uma pergunta que eu fiz lá no começo, a gente não abordou ela, que é quando a pessoa tem algum problema e ela toma uma tadalafila, toma algum... Eu não sei se o chip também faz isso, e pode ter um ataque cardíaco, né, fulminante e tudo mais. Não. Os implantes, eles não têm... O importante de se entender é que implante, né? O chip é o nome popular, né? O implante subcutâneo é o nome correto, técnico disso. Os implantes são uma via de se utilizar uma substância que, no caso, seria testosterona ou a tadalafila. Pode ser usado via oral, via injetável. O implante subcutâneo é uma forma de se fazer. Quando a gente quer avaliar desfecho de doença, então infarto fulminante, uma patologia, um desfecho, isso se refere à substância. Então, ou o paciente ele pode fazer uso da substância ou ele não pode fazer uso da substância. Isso não tem relação com o implante, de forma alguma. O chip é só um meio de conduzir a substância. Exatamente. Tá. E aí, bacana. Aí você vai fazer o exame, vai ver se o cara pode tomar a substância ou não, né, para aquilo que ele quer. E se ele não puder tomar aquela, deve existir outras que, né, pode achar um meio termo aí, né? Outras formas. Então, maravilha. Então, a entrevista do Bolsonaro é verdadeira, então? É verdadeira, tá? Não é fake news. Veracidade. Não é fake news. Não é fake news. Essa é a verdade, Zé Marques, por trás do imbrochável, viu? Olha aí. Então, então, quando ele falava que era imbrochável, ninguém sabia que ele estava chipado. Exatamente. Agora a gente descobriu o segredo. Maravilha. Doutora Mariana, obrigado. Tá? E numa próxima, eu queria falar mais sobre os implantes com você, como é que ele nasceu, como é que ele solta lá a substância regularmente dentro do corpo, né? Porque tem toda uma tecnologia embarcada aí, né? Muita tecnologia. E aí a gente vai falar desse assunto, tá bom? Combinado, Zé. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Tá, um beijo. Tchau. Tchau, tchau.